Boa noite. É, eu me chamo Cíntia Borges. Por meio dessa explanação, eu vou tentar falar um pouquinho sobre a minha pesquisa sobre antropofagia. Aí eu quero começar agradecendo a oportunidade, através do meu projeto de iniciação científica pela bolsa da Universidade da Unirio, né? Eu estou tendo a oportunidade de começar essa pesquisa. E o que me levou a ela foi o tema da brasilidade. É um interesse que eu tenho dentro da academia, dentro dos estudos acadêmicos, né? E por causa dessa curiosidade sobre, não digo um conceito, mas a brasilidade enquanto elemento da própria cultura, né? Me levou à antropofagia. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria há pouco tempo atrás. Eu estou no 8º período da graduação e na disciplina que versava sobre teatro brasileiro, acontecia uma proposta de olhar para o teatro de uma perspectiva muito genuína, estabelecendo uma relação entre o índio, o pensamento indígena, as relações que esse povo tem com a própria manifestação da existência, com a cultura e por aí vai. E aí, dentro dessa experiência, eu me senti motivada a tentar começar a percorrer esse caminho que me levasse ao estudo do teatro brasileiro e dentro de um contexto maior da cultura brasileira em seus aspectos mais genuínos, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar com a orientação do professor Gardel. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a pesquisa. O meu tema é antropofagia, de modo geral, mas eu busco as reverberações que esse conceito tem dentro da obra do Elliot Sica, que é um artista plástico contemporâneo à Tropicália. E aí me interessa justamente esse recorte, né, do começo dos anos 60 até o momento em que acontece a ruptura por causa da questão da ditadura, né? Então esse lugar, assim, para mim é muito interessante, muito potente e que eu quero investigar e que comecei a investigar agora, né? E aí, o que eu acho importante falar, assim, a respeito do caminho que eu tenho feito para chegar nesses vestígios, nessas reverberações da antropologia hoje, mesmo considerando que é uma coisa muito ampla, que ela pode ter vários tipos de manifestação, que ainda exige muita pesquisa, eu acho que eu já consegui algumas pistas interessantes. E a primeira é justamente porque eu busquei apoio no trabalho sobre aquele conceito do Walter Benjamin, né, que é fazer uma investigação a contrapelo, né, sempre ter esse olhar que busca enxergar as coisas de uma outra forma, digamos assim, né. E aí a primeira coisa que surgiu para mim foi justamente porque eu queria partir das leituras do Oswald de Andrade, mas eu vi que isso não era possível. Eu tinha que procurar, eu percebi assim, uma dificuldade no processo, assim, não sei se porque o Oswald ele tá num lugar que é um pouco mais distante, né? Um pouco mais
como é mais próximo do início do século XX, então é uma coisa muito mais distante da gente. Contemporâneo seria... O contemporâneo mais imediato seria mais fácil de assimilar, né? E aí eu esbarro num livro maravilhoso que foi indicação do meu orientador, que era para ter lido alguns capítulos e eu tive que lê-lo completo, que é o Verdade Tropical. Porque aí, eu não sei se... Eu acho que a gente pode dizer que ele, entre outras coisas, ele é um livro de memórias, né? Do Caetano Veloso. Mas ele também é um documento histórico, é um trabalho muito poético e que já nos linka com... para alcançar o pensamento, a teorização do Hélio Oiticica. Ali eu vi um painel assim, com quais ferramentas eu poderia olhar para isso que eu estou tentando ver, né? E aí, ao ler esse livro, eu já comecei a identificar semelhanças no processo de assimilação das manifestações da cultura, tudo que vai acontecendo no nosso dia a dia. Então ele vai fazendo ele vai montando esse painel pra gente, contextual, histórico, e ao fazer isso ele já vai... É como se ele já estivesse praticando uma espécie de antropofagia. Então eu vi isso no trabalho dele, que é contemporâneo ao trabalho do Hélio, e isso foi criando filtros para mim, né? Até que eu pudesse, de fato, começar a ler os textos do próprio Hélio. E aí é onde eu acho que eu comecei a ganhar ritmo no trabalho e começar a perceber o que significa o trabalho desse artista brasileiro. Ele, ao longo do caminho, teoriza tudo que acontece com ele, e aí você vai avançando nessa leitura para tentar entender o que ele está enxergando, as descobertas que ele faz, e você vai fazendo o percurso que ele fez, de certa forma, e isso vai te aproximando desse entendimento do que pode ser antropofagia, né? E a primeira coisa assim que fica muito visível e que eu poderia elencar se eu tivesse digamos que o que eu gostaria da pesquisa é de trazer um olhar fresco para esse conceito de antropofagia, né? Um olhar renovado. E eu começo a ver que isso depende muito de uma visão de que a cultura está sempre em movimento. Tipo assim, você não pode fazer com que as coisas fiquem muito fixas. As ideias não podem ficar muito fixas. Elas têm um caráter meio flutuante, assim. Elas estão vivas, pulsantes, né? Então, por exemplo, quando o Hélio escreve sobre o trabalho dele, ele vai aceitando que cada vez que ele escreve, aquilo já está diferente. Aquilo já foi afetado por acontecimentos, pelo amadurecimento das ideias, pelo contexto. Então, isso já nos dá uma nuance de como pode ser pensar essa antropofagia, né? Mas eu acho que o aspecto assim, mais importante, que eu não posso deixar de falar nessa pequena explanação, é justamente sobre o fato de que o Hélio, ao fazer o percurso dele, porque como é que eu vejo a obra dele de um modo geral? Claro que eu ainda tenho muita coisa para ler, para pesquisar, para conhecer sobre o trabalho, mas de modo geral eu vejo uma busca com relação ao elemento cor, né? Ele era artista plástico, então ele queria... A expressão dele está muito relacionada à relação com a cor, ao trabalho com a cor. E aí ele faz a ruptura, né? Que é
aquela mesma ruptura que a gente sabe que diz respeito a pintura ganhar o espaço, né? E quando ele vai fazer isso, ele vai buscar a sua maneira de fazer essa ruptura, ele alcança a cultura brasileira, digamos assim. Porque ele sai da sala de estudos, ele sai do museu e ele vai para a rua, e ele vai se relacionar com as pessoas, e ele vai compartilhar as experiências. E ao fazer isso, ele realmente se descobre aonde o trabalho dele tem potência, né? Aonde ele consegue fazer uma coisa realmente nova e que é muito dele, mas que tem a ver com aquele contexto que ele está vivendo, né? Ele está sendo artista assim. Ele consegue alcançar esse lugar que chegou pra gente assim, né? Bom, eu teria muitas coisas para falar, mas como o nosso tempo é bem curtinho, e eu já fico feliz de poder ter falado sobre isso, sobre essa questão de romper, né? Esse lugar, sair do institucionalizado e ir para a rua. Isso é muito importante. E aí dentro disso, quando a gente começa a entender a maneira como ele escreve, a poética que ele tem, que é muito genuína, que ele vai construindo antropofagicamente durante as experiências do trabalho dele, como é que eu posso falar? Se revela nessa experiência, nessa busca pela obra, pela expressão, essa relação com o primitivo, que também está ligado à antropofagia, né? O primitivo mais puro, mais genuíno, mais... essa palavra, ela hoje tem um certo... tem que ser usada com cuidado, né? Porque ela realmente pode ser mal interpretada, mas esse primitivo, ele está ligado a uma relação de liberdade, fora dessa organização formal do pensamento, fora das relações acadêmicas propriamente ditas, né? Então, isso reafirma uma nova ideia de antropofagia, né? Que você pode pensar as coisas de outro lugar, de um lugar de liberdade. E quando você faz isso, você alcança esse primitivo e você alcança a liberdade, né? E é uma liberdade muito ampla, que é a liberdade que se expressa através da arte. E aí, no caso dele, isso aconteceu por causa da relação com o samba, né? Que foi o lugar que permitiu a ele fazer essas reflexões que eu agora estou tentando alcançar. Bem, o que eu queria comunicar a vocês no momento, o essencial está aqui colocado, e aguardo o início do congresso para a gente poder conversar mais, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e nos vemos em breve.